E aí, meu futuro advogado, minha futura advogada, tudo bacana? Se está chegando agora, eu sou João Rafael Imperato, advogado, criador do Direito 60 Segundos. Se ainda não conhece o Direito 60 Segundos, como eu disse na aula passada, eu vou deixar algum cantinho aqui o endereço, tá? E após a aula, fica o convite, acesse, inscreva-se no canal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Maravilha? Eu sou responsável aqui no Desenhando Direito Premium, tá? A matéria de Ética e Estatuto da OAB. Esta é a segunda aula, estamos falando sobre prerrogativas profissionais e se perdeu a primeira aula, volte, assista e depois retorne aqui. Maravilha? Então vamos em frente. Aula 2. Bom, e se o advogado for preso em flagrante? O advogado for preso em flagrante, será que tem direito à presença de um representante da OAB? Nós falamos isso na aula 1 sobre representante da OAB, né? Se eu não me engano, e se você estudou, ficou atento, inciso 2, aquela exceção no parágrafo 6º. Então retorne lá ou puxe aí no seu vadimeco, no seu estatuto, o parágrafo 6º do artigo 7º. Artigo 7º, inciso 4 do Estatuto, ter a presença de representante da OAB quando preso em, grifa aí, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia. Importantíssimo isso, pode ser pegadinha na sua prova. Então, ter a presença de representante da OAB quando for preso em flagrante e não flagrante, flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena, importantíssimo também, de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Maravilha? Agora um gancho aqui. Assim como no inciso 2, os parágrafos 6º e 7º, um gancho no inciso 4 com o parágrafo 3º, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observando o disposto no inciso 4, esse que nós acabamos de estudar, esse que está aqui, ó, maravilha, deste artigo. Crime inafiançável. Está certo? Continuando. Artigo 7º, inciso 5. Não pode ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado. Não pode ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, agora, mais uma exceção, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Maravilha? Não pode ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, prisão domiciliar. Agora entenda uma coisa, instalações e comodidades condignas não é que tem que ter Netflix, ter lá um Xbox 360 ou um PlayStation 4 para o advogado, maravilha, nem que ele fica lá no WhatsApp, nos grupinhos dele de sacanagem, tá certo? Então, perfeito. Ó, ouso a dizer, atenção especial ao inciso 5 do artigo 7º do Estatuto. Onde o advogado pode ingressar livremente? Bom, artigo 7º, inciso 6, importantíssimo. Vira e mexe cai uma questãozinha envolvendo o artigo 7º, inciso 6, que é onde o advogado pode ingressar livremente. Então, muita atenção aqui. A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados, grifem aí, mesmo além dos cancelos. B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões,
mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Grifo a texto na mão. E no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. Só quando o delegado chegar, negativo, né? O artigo 7º, inciso 6, a linha B, lhe garante que mesmo sem o delegado ali, por exemplo. Maravilha? Se em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Por enquanto, o C é o mais tranquilinho. E o D, em qualquer assembleia, tira esse acento aí de assembleia, porque não tem, que é só para tirar o acento. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Tá? Poderes especiais aqui pode ler procuração. Maravilha? Então, atenção. Artigo 7º, inciso 6, dos 4, se eu fosse falar para você os mais importantes, o A e o B. Maravilha? Com as devidas anotações aqui. Agora vamos falar dos incisos 7, 8, 9 e 10. Ah, mas por que tá vermelhão aí, grandão e vermelhão, o inciso 9? Você vai entender já já. Então vamos lá. O inciso 7, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, né? Vamos voltar aqui. O inciso anterior, o 6, onde pode ingressar livremente. Maravilha? Então vamos continuar. Independentemente de licença. Mas como você é um futuro advogado, uma futura advogada muito educado, independentemente do inciso 7 mencionar que, independentemente de licença, você pedirá licença, maravilha, e vai retirar-se do recinto. Inciso 8, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição. Grifa, observando-se a ordem de chegada. Se tiver outro colega seu ali, tem que esperar que ele chegou primeiro. Maravilha? Inciso 9. Vendo que tá pequenininho aí, né? Não precisa nem ler. Se esse inciso 9 estiver no seu artigo, provavelmente ele no seu artigo, no seu vademecum, aí no estatuto que você imprimiu no site da OAB, se ele ainda estiver marcado aí, para não haver confusão, você pode riscar esse inciso 9. Por quê? Porque as ADINs 1127, dígito 8 e a 1105, dígito 7, onde o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso 9. Tá? Então risque aí para que não haja confusão na hora dos seus estudos. E o inciso 10, usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas. Maravilha? Então, do 7, do 8, do 9 e do 10, tá? Então são 7, 8, 9 e 10, são incisos bem tranquilos, com essa ressalva ao inciso 9, que foi declarado inconstitucional pelo STF. Artigo 7º, incisos 11, 12 e 13. Inciso 11, reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito legal, regulamento ou regimento. Inciso 12, falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Judiciário. Só para desencargo de consciência, no inciso 12, grifa aí, sentado ou em pé. Vai que na sua prova não aparece aí.
Falar somente sentado em juízo ou falar somente em pé, então você já sabe que é sentado ou, não é e, porque ninguém dá para ficar em pé e sentado ao mesmo tempo, não é? Então, sentado ou em pé. E o inciso 13, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos, grifem, processos findos, ou em andamento, então processos já encerrados, arquivados. Ou, lógico que processos arquivados vai ter que pedir o desarquivamento para poder ter acesso. Então, processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Esse inciso 13, dá uma marquinha especial nele aí, porque tem muito detalhe, muita pegadinha aqui, tá certo? Examinar processos findos ou em andamento, maravilha? Então, examinar autos de processos findos ou em andamento. Então, não é só findos ou só em andamento. Findos ou em andamento, mesmo sem procuração, mesmo sem procuração, mas, tá? Quando não estiverem sujeitos a sigilo. Sigilo, procuração. Sem sigilo, sem procuração. Assegurado a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Maravilha? Então, põe aí uns 40 asterisco aí no inciso 13, porque é um inciso muito importante do artigo 7º. E chegamos ao fim desta segunda aula, né? E na próxima aula continuaremos dando continuidade ao tema prerrogativas profissionais. Estudem a aula 1, aula 2 e até a aula 3. Um forte abraço.